Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast da Ingerp. Hoje é um dia, acho que muito importante para nós, né? O primeiro a gente nunca esquece. E você tem agora o nosso compromisso de, acho que semanalmente, né, Nanda, receber as notícias do mundo de gerenciamento de projeto. Mas qual é o nosso mundo de gerenciamento de projeto? É um mundo muito focado no cooperativismo de crédito, em especial as obras do Sicoob. Então, eu acho que vocês vão receber um conteúdo que vai desde o acompanhamento para o aluguel do ponto até o café da manhã da inauguração. Então, esse é nosso compromisso. E hoje, como é o primeiro, eu acho que tem que todo mundo se apresentar, né? Quem é a empresa, quem sou eu, quem é a Nanda que está aqui com a gente. Então, eu acho que vamos começar pela Ingerp, né, Nanda? Muita gente já conhece, né? Nós estamos aí já há 7 anos em uma beiradinha, já junto com o Sicoob. Nossa empresa ela é especializada em elaboração dos projetos de engenharia, né? Nós fazemos todos os projetos de engenharia para as cooperativas de crédito. Normalmente elas têm os seus arquitetos de preferência e a gente faz sempre uma parceria muito grande com todos os arquitetos, somos amigos de todos e fazemos a área de engenharia. Então todos os projetos ficam com a gente e a gente faz o gerenciamento e a fiscalização das obras. Então eu brinco sempre que o nosso compromisso com o Sicoob, com as cooperativas de crédito, começa desde um apoio, quando precisa, né, para o aluguel do ponto. Eu brinco que só nos chamam, e é natural isso, para ajudar no aluguel do ponto, quando o ponto é muito ruim. Quando o ponto é bom do ponto de vista de engenharia, é claro que a cooperativa já aluga e só nos chama em seguida. Mas a gente gosta de participar desde lá do começo, desde o aluguel até o café da manhã da inauguração. Então, quer dizer, o processo fica todo com a gente, todo na nossa mão, e nós vamos contar para vocês como que a gente conduz. Então, essa é a Ingerp. Nós já temos isso é um marco legal também, Nanda. Nesse primeiro podcast que a gente está gravando, a gente tem um portfólio de 70 agências e sedes entregues nos últimos 7 anos junto com o Sicoob, sabe? Então, a gente tem hoje, esse número, ele muda muito, né? Porque na prática, o nosso ciclo de obra ele é da ordem de 3 meses, de até 90 dias. Então, a cada 3 meses, nós estamos renovando esse ciclo. Tá? Nós estamos hoje com 8 obras em paralelo, então em breve esses números vão mudar. Mas o número emblemático, nesse primeiro podcast, nós estamos com 70. Então temos um portfólio, uma experiência de 7 anos e 70 agências e sedes entregues. Essa é a Ingerp, é isso que você vai conhecer nos próximos meses, nos próximos anos, através de todas as nossas redes sociais, mas também desse podcast, entregando muito conteúdo para vocês. Esse é o nosso objetivo, entregar conteúdo e fortalecer as áreas de engenharia das cooperativas. Esse é o nosso mantra, esse é o nosso principal objetivo. Antes de me apresentar, que eu já falei demais, eu acho que a gente tem que apresentar a Nanda. Eu vou falar rapidamente, minha esposa, braço direito, braço esquerdo, perna direita, esquerda, tudo lá dentro da Ingerp. Mas antes de eu falar mais, vamos começar com essa pergunta, que vai ser a pergunta que vai abrir. Sempre nós vamos estar recebendo algum convidado especial, alguém diferente aqui dentro desse podcast. O primeiro tinha que ser com a pessoa forte lá dentro da empresa, que é a Nanda. E a pergunta é: quem é Fernanda Zandonade Matede? Bom dia, meu nome é Fernanda, como o Léo falou, lá dentro da empresa eles me chamam carinhosamente de Nanda. Eu tenho 13 anos de formação na área de engenharia civil, comecei a minha carreira em engenharia em obras residenciais, um curto período de tempo, depois eu fui fazer obras industriais, trabalhei dentro da antiga Aracruz Celulose, hoje é a Fibria Celulose, depois trabalhei na Veracel, tive também uma experiência dentro da Samarco na área de mineração. Depois dessa etapa, eu trabalhei na fiscalização de obras públicas, grandes obras de destaque aqui dentro do nosso estado do Espírito Santo, que foi o Estádio Kleber Andrade e o Cais das Artes. Após essa etapa, eu vim trabalhar na Ingerp, junto com o Léo. Quantos anos já, Nanda? Na Ingerp, eu já vou fazer
4 anos. 4 anos já? 4 anos Passa rápido demais, passa gente. rápido na Ingerp. E eu comecei como coordenadora de obras na Ingerp, indo mesmo lá dentro da obra mesmo, fiscalizando, aprendendo mesmo lá no dia a dia. Nem era cooperativa de crédito ainda, né? Sua primeira obra foi aonde, como coordenadora? Ah, é verdade, tinha esquecido essa parte. A minha primeira obra dentro da Ingerp foi um centro tecnológico, lá em Vila Velha, numa indústria alimentícia. Lá foram muitos aprendizados, né? Foi uma obra que a gente... Foi um processo incrível. O cliente lá era a Tangará Foods, que é especialista em soluções lácteas, e a Ingerp foi fazer o novo centro tecnológico deles, uma área lindíssima de onde eles faziam, tinha uma cozinha show, tinha toda a área de preparo, né, Nanda? E foi bem desafiador e bem legal. Foi sua primeira obra lá como coordenadora. Vários aprendizados lá, né? Muitas instalações industriais pesadas, né? Diferentes lá. E depois da Tangará, eu comecei nas obras do Aí do você Cicobi, veio para o nosso mundo de cooperativismo de crédito. E do desafio de obras em 90 dias. É isso aí. Que a gente teve eu aprendi ali no dia a dia, no sofrimento ali, de como que é para tirar uma obra do papel e fazer ela em 90 dias. Passado todos os desafios, né, os obstáculos, e aprendendo assim como eu falo assim, no front. Você estava na ponta da lança lá, fazendo acontecer. De frente, tudo, e aprendendo assim, com o próprio esforços. E a nossa empresa crescendo, né? E aí você era coordenadora de obra, passado um tempo, como é que funcionou? Então, conta esse processo da mudança da coordenação para a supervisão. E a nossa empresa foi crescendo, né? Devagarzinho, foram vindo várias pessoas, e a gente viu que aquilo que a gente fazia do nosso jeito não estava refletindo na ponta. Nos nossos novos coordenadores. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer um sistema de qualidade nosso, personalizado, do jeito que só a gente faz, né? Que não adianta comprar qualquer sistema de gerenciamento do mercado, que é um jeito nosso que só a gente faz. Aí que entra uma parte super legal do processo. A Nanda, quando ela era coordenadora, e aí tinham vários coordenadores, e a gente, quando éramos 2, 3 coordenadores, estava tudo muito debaixo da mão. Quando aumentou o número de coordenadores, e aí começa a parte legal. Nós contamos flor, mas contamos espinho. Vamos contar para vocês, vamos contribuir com todo o processo que nós passamos. As dificuldades que a gente encontrou, as ações que nós tomamos, que nos fortaleceram e fizemos chegar no ponto que a gente chegou hoje. Quando a Nanda subiu para a supervisora, o nosso desafio... A Nanda sempre foi muito focada em processo, né, Nanda? Muito focada em processo. Enquanto eu tenho um perfil mais de obra, de estar lá na frente, espetando todo mundo, fazendo acontecer, a Nanda é muito boa em processo. Então, nós subimos ela para a supervisora, ela passou a ser aquela pessoa que puxa os nossos coordenadores para aquilo que é o nosso jeitão de fazer. E aí a gente viu que não tinha, nesse momento, isso foi em 2019, né, Nanda? Foi ano passado, que nós implantamos um sistema, trouxemos uma empresa que é hoje a referência em implantação de sistema de gestão de qualidade, e fizemos a implantação de um sistema de gestão de qualidade dentro da Ingerp, totalmente focado para cooperativa de crédito, para criação de ponto de atendimento. Então, a gente brinca que a gente tem um formulário de, sei lá, de preenchimento de serviço, a gente chama de FVS, ficha de verificação de serviço. Tem lá 10 páginas. Cada perguntinha que tem lá, cada conferência que tem que fazer lá, né, Nanda, é uma dor que a gente já passou. Isso. Então, assim, cada perguntinha é um pedaço, é um acúmulo de experiência de tudo que aconteceu com a gente nos últimos 7 anos. Então, isso é super legal. Então, esse é o começo. Hoje nós temos a nossa estrutura com os coordenadores, nós temos um time, cada obra tem um engenheiro responsável, que é o coordenador de obra, nós temos a Nanda como supervisora, cuidando da gestão, e eu fazendo toda a visita de obra, eu em campo, apoiando os coordenadores em campo, e a Nanda apoiando os coordenadores com o processo. Processos e treinamentos. Processos e treinamentos, bem lembrado, muito, muito bem lembrado. Na prática,
isso é uma coisa que a gente já melhorou também, já ao final de 18, começo de 19, os coordenadores novos que entram, não só coordenadores, os estagiários, passam por um processo de treinamento com a Nanda. A gente percebe como é importante essa uma semana que eles passam com a gente aqui no Espírito Santo. A gente traz a turma para cá, vem para a sede. Nossa sede fica em Vitória, no Espírito Santo. Muita gente nos vê em Minas, nos vê no interior de São Paulo, indo agora para a Bahia, mas a nossa sede é no Espírito Santo. Então, as pessoas nos veem, a gente traz o time para a sede, passa uma semana com a Nanda aqui, e a nossa percepção no último ano foi que como as coisas fluem melhor, como as pessoas passam a ter um domínio muito mais rápido do processo, né, de como a gente cuida da gestão das obras das cooperativas. Findadas... Vamos começar do começo, né? Como que nasce? Como é que desde o comecinho, né? Vamos para a segunda parte do nosso podcast, que a gente brinca assim, o que é, Nanda, o milagre dos 90 dias? O que a gente faz para poder fazer as obras nesse prazo que a gente se propõe a fazer? Existe milagre? Já vou antecipar que se tem uma coisa que engenheiro não gosta é de milagre, engenheiro gosta de pragmatismo. Então, o que é o pragmatismo dentro do gerenciamento de projetos? Lembrando, sempre muito focado em cooperativa de crédito, em ponto de atendimento. Nós vamos falar de uma etapa, lá na Ingerp a gente chama de pré-obra, né, Nanda? Sim. Cada um pode dar um nome, planejamento, e depois a gente chama de pré-obra e obra. A gente vai sempre, é legal, assim, quem já está mais desenvolvido na área de gerenciamento de projeto, vai chamar essa fase de planejamento e a segunda fase de monitoramento e controle. Eu gosto de chamar de pré-obra e obra porque eu acho que fica mais palpável, né? Essa fase de pré-obra, ela é dividida em algumas etapas, tem alguns mantras que a gente não abre mão. Primeiro, elaboração de projeto executivo de tudo, né, Nanda? Arquitetura faz os projetos executivos de arquitetura, a Ingerp, faz os projetos executivos de engenharia. Beleza, projeto executivo de tudo. Planilha orçamentária detalhada. E, por fim, a visita técnica, todo o processo de concorrência. Então, a fase de pré-obra nossa tem esses três elementos que a gente não pode abrir mão, que eu queria falar um pouquinho de cada um deles, porque falar dos processos, parece que depois de definido, passados uns anos em que a gente definiu os processos e foi melhorando, a gente deixa o processo correr e ele corre por osmose. Não é nada disso, nada disso. Cada etapinha dessa, para a gente poder fazer em 90 dias, tem muito suor na aplicação, na execução de cada subetapa dessa. Aí eu vou deixar, Nanda, vou te fazer a pergunta, na verdade. Primeiro passo, elaboração dos projetos executivos de engenharia. Conta para a galera como que a gente faz, a arquitetura faz o layout, nós começamos projetos. Como é que termina? Como é que evolui essa fase de projetos? Conta para nós. Então, depois que nós recebemos o projeto de arquitetura, a nossa equipe de engenharia vai até o campo para poder fazer os projetos executivos. Para cada disciplina tem um formulário, um checklist, para não deixar de verificar nada na obra. Coisas que a gente, igual ela já falou, nossas experiências passadas, coisas que a gente esqueceu, ou coisas que a gente deixou de observar, ou obras de reforma, sempre é uma caixinha de surpresa. Então, a gente foi mapeando cada surpresinha que a gente tinha nas obras anteriores, para saber se era possível isso acontecer na obra que a gente estava levantando. Cada errinho serviu de experiência para o próximo, né? E melhorou o próximo projeto. Isso, melhoria contínua. E aí, depois que a nossa equipe de engenharia vai até o campo, faz todos os levantamentos, e nos entrega os projetos executivos, nós lá no escritório, nós fazemos a compatibilização desses projetos. O que é a compatibilização desses projetos? Nós pegamos todos os projetos, fazemos a sobreposição. Então, quando a gente faz a sobreposição, a gente verifica onde estão os pontos de interferências para não chegar lá na obra e descobrir lá na obra. Esse tubo está interferindo com esse outro tubo. Esse tubo está interferindo com uma viga existente.
o pé direito desse forro não dá para passar uma determinada tubulação. Então, tudo isso é visto na etapa pré-obra. Então, a gente verifica isso no escritório, faz um relatório de compatibilização, verifica a melhor solução para resolver aquele conflito, né, aquela interferência. Nós retornamos esse relatório para o responsável, o projetista, né, de cada área, né? Seja de elétrica, seja de ar-condicionado. Já tudo definido. Olha, preciso que afaste essa tubulação para esse lado, que abaixe essa tubulação, enfim, de cada disciplina. Se a gente checar que existe algum elemento construtivo da arquitetura, né, que vai ser difícil de executar lá na obra, né, eu tenho alguma obstáculo, nós também conversamos com a arquitetura, né, para poder fazer uma pequena alteração no projeto, mas isso aí é o último... Muito legal, isso aí. É o último recurso, né? A gente tem os nossos desafios da engenharia. A gente tenta não mexer, tenta ao máximo não mexer na arquitetura. Isso. Se por acaso, por fim, não tiver jeito, a gente conversa com os nossos amigos arquitetos e tentamos ver uma posição que haja consenso aí entre todos, né? Bom, antes de passar para a planilha, vamos fechar. Olha que legal algumas coisas que a Nanda falou. Primeiro, a fase de elaboração de projeto, primeiro que ela não sai por osmose, ela começa por um levantamento muito criterioso em campo. Então, a gente faz vídeo do local, como que está a situação de elétrica, como que está a situação... eu tenho um quadro com disjuntor de tanto, a telefonia está entrando por esse lugar, a água está ligada por aqui, o esgoto que a gente tem que interligar por ali, o ar-condicionado, o melhor lugar de posicionar os condensadores vão ser aqui. A gente faz toda essa visita prévia, essas informações iniciais que vão nortear o nosso time de projeto. Primeira parte importante. Depois entra o desenvolvimento. Aí, no desenvolvimento, tem outra parte super importante. Dentro quando a gente implantou, né, Nando, o sistema de gestão de qualidade, cada disciplina tem um formuláriozinho, Sim. que é um checklist de tudo que ele tem que lembrar. A gente não pode correr o risco hoje, no nível para poder fazer em até 90 dias, começar a ter pepininho na obra, que o projeto esqueceu isso, o projeto esqueceu aquilo. Então, um formulário de checklist para cada disciplina. Esse checklist, ele é nosso, ele é das nossas experiências, ele é de tudo que a gente já viveu esses 7 anos. Então, a gente tem um levantamento criterioso, tem um formulário de checklist durante o levantamento, e aí, por fim, tem um negócio que é sensacional, que é a compatibilização. Pessoal, compatibilização é uma coisa fundamental. Então, assim, é onde entra, chega essa eletrocalha para lá, passa esse duto de renovação de ar para cá, mas eu tenho essa viga, posso furar essa viga, não posso? Vamos passar embaixo da viga? Qual é o entreforro que eu tenho? Então, são todas as discussões que não acontecem lá na obra. Aí eu vou sempre dar uma avançada, para quem está um pouco mais avançado na área de gerenciamento de projeto, vai entender que nós estamos falando de gerenciamento de escopo. Dentro do jeitão que a gente cuida, eu gosto de falar que a gente está cuidando do que tem que ser feito, né? A gente está cuidando dos projetos. É isso, as decisões, elas são tomadas antes. Não é lá no canteiro, não é no dia a dia da obra. É isso que faz, isso é parte do que faz com que a gente consiga fazer a obra em até 90 dias. Pouquíssimas ou nenhuma, o ideal é nenhuma decisão tomada no canteiro, e sim pensada antes. Assim, a gente termina a fase de elaboração de projeto, que é o primeiro mantra da Ingerp, projeto executivo de tudo. Vamos para o segundo, Nanda. Desenvolvemos projetos, a gente faz a planilha orçamentária detalhada. Eu queria que você contasse também como que a gente cuida da elaboração da planilha. Com os projetos executivos, né, compatibilizados e revisados, nós encaminhamos para o nosso setor de orçamentos para poder elaborar a planilha. E a planilha também, ela também tem o seu checklist com tudo que as coisas que não vêm especificadas no projeto, mas a gente sabe que são necessárias para acontecer a obra, né, para que seja tudo 100% para a inauguração. Então, a orçamentista, ela faz a parte que está ali, né, o cara crachá, que a gente brinca, que está nos projetos, e tem as outras partes que não estão detalhadas ali no projeto, mas que precisam ser executadas para poder... Que a nossa experiência traz isso, como a gente já viveu dores anos atrás, Sim. A gente colocou já, né, isso tudo nos nossos formulários de verificação. A gente tem um formulário de planilha chamado validação interna da planilha.
que é o que a Nanda faz com a orçamentista antes de liberar para campo, não é isso? Isso. Dentro dessa etapa, então, da elaboração da planilha, a gente tem um formulário específico, né, Nanda, chamado validação interna da planilha, que a nossa orçamentista elabora, faz o que você chama aí de cara crachá, que é tudo aquilo que está no projeto, e no checklist, ela aponta tudo aquilo que normalmente não está apontado, mas que a gente sabe que tem que colocar, e aí ela tem um formulário de checklist, que é essa validação interna, e ela faz essa reunião com você, não é isso? Isso. Então, quando eu recebo a planilha da orçamentista, a gente faz toda a análise da planilha e principalmente com relação ao custo, né? Como que está o custo dessa obra em relação a outras obras similares que a gente já fez? Se está compatível, se está inferior, se está acima, e se estiver acima, por que está acima? Análise crítica de tudo, né? Isso é muito importante. O que tem de diferente nessa obra em relação a outra semelhante? Por que está levando esse custo para cima? Então, a gente faz toda essa análise crítica antes de defender... Antes de defender com a cooperativa. Então, cooperativa. tem muito suor antes da minha reunião de apresentação de defesa da planilha junto com a diretoria da cooperativa. Tem todo esse suor de validação interna, né? Isso é importantíssimo. E aí, fechando a parte da planilha, nós vamos para a próxima, que é a visita técnica, né? E aí a gente fecha, eu entrego durante a visita técnica com os construtores, eu entrego todos os projetos executivos compatibilizados, a gente entrega a planilha orçamentária detalhada e leva o cara, isso é uma coisa que a gente não abre mão, a gente leva as construtoras lá no local da obra. Eu não vou dizer que a gente elimina o risco de aditivo, não é isso, mas a gente mitiga demais, né? Porque eu entrego tudo detalhado e levo o cara lá para ele poder ver o que de fato ele vai construir. E lá a gente faz a explicação toda do projeto. Passa toda a planilha durante a visita. Normalmente a gente dá uma semana para que eles orcem isso para nós. Por que um prazo pequeno? Porque eu entrego já projeto pronto e planilha já pronta, né? Então, por isso, um prazo curto. E durante essa uma semana, a Nanda faz toda a gestão do processo, que a gente chama a gente devolve em circulares. Todas as dúvidas que vêm de um fornecedor, a gente responde para todos os fornecedores. A gente chama circular 1, circular 2, circular 3. Quantas dúvidas vierem, nós vamos numerando as circulares e respondendo para todo mundo. Aí a gente consegue garantir um nivelamento de informação com todos os licitantes. E com isso a gente fecha toda a parte de pré-obra, né? E aí, nos próximos podcasts, vocês vão aprender com a gente como que a Ingerp cuida, como são as tratativas, como é o nosso jeitão de cuidar dessa fase de monitoramento e controle, que é essa fase de obra. Não é isso, Nanda? Isso. Vamos lá. Obrigado pela presença, Nanda. Gente, ter tirado a Nanda para gravar esse primeiro podcast foi uma coisa assim incrível. Foi maravilhoso. A Nanda aparecer, eu estou assim extasiado. Foi demais. Então tá bom. Tchau, gente. Vamos tirar a obra do papel agora, então. Vamos lá. Um abraço, galera.